Meu filho, meu discípulo, tá? Então a gente vai, na verdade, continuar com a aula da semana passada, mas antes eu quero convidar vocês para a gente fazer uma oração. Vamos orar? Santo e amado Deus, eu quero, Senhor, te agradecer mais uma vez, mais uma oportunidade de estarmos juntos aqui na sua casa, para podermos aprender, Senhor, sobre aquilo que o Senhor quer para cada um de nós, sobre o seu ensino, para as nossas vidas. Quero pedir que o Senhor me ajude, me abençoe a falar somente aquilo que é da sua vontade, abençoe o coração dos nossos irmãos, que nós possamos absorver e aprender cada vez mais sobre o Senhor e sobre aquilo que o Senhor quer para nós, Senhor. Abençoe os irmãos que estão nas suas casas também, que eles também possam ser abençoados com a sua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém, meu irmão. A transmissão hoje está no YouTube ou no Face? Alguém pode me ajudar aí? YouTube, legal. Então, você que está nos acompanhando aí no canal do YouTube, é legal e é importante você dar aquele joinha, né? Aquele like, né? Isso ajuda bastante e também serve para a gente espalhar a mensagem, né? Para a gente alcançar mais vidas, mais pessoas, tá bom? Então não custa nada, tá? Aperta aí o dedinho, dá um like aí no canal, compartilha se for possível também, manda aí para os seus irmãos, para eles estarem acompanhando aí as mensagens que são colocadas aí no canal, tá bom? Vamos lá então? Nossa lição. Irmãos, a gente estava falando semana passada, deixa eu tentar, isso, olha lá. Esse é o nosso tema, tá bom? E eu vou contar com a ajuda de todos vocês, viu? Já preparem suas Bíblias aí, nós vamos ler alguns versículos, tá bom? Vou pedir para vocês me ajudarem, então já deixa preparado aí, tá? E aí eu fiz uma pergunta, e eu vou falar bem rapidamente aqui até a gente chegar onde a gente parou a semana passada. Filhos precisam de pai. Eu fiz a seguinte pergunta, qual é mais importante então? O pai ou a mãe para a educação dos filhos, né? Quem é mais importante? É o pai ou é a mãe? E aí nós tivemos aqui algumas manifestações, participações, né? E no final das contas a gente sabe que os dois são importantes, né? Os dois, tanto o pai quanto a mãe, é importante para os filhos, claro, né? Mas nós estamos olhando para uma perspectiva da palavra de Deus. Então, nós vamos falar um pouquinho nessa aula da importância do pai. Depois, na sequência, nós falaremos também, numa outra aula, da importância da mãe. O papel de um e o papel de outro. Tá bom? E aí, eu fiz uma menção para vocês também. Por que é importante a gente olhar para esse aspecto? Porque a gente vive num contexto de sociedade onde o pai está perdendo a importância no seio, na família, na estrutura da família. Né? E a gente sabe que isso tem acontecido. A sociedade prega que, imagina, eu não preciso de pai. Para quê? Não tem necessidade, eu consigo fazer sozinho. Né? Então, é uma ideia equivocada. Né? O pai na estrutura familiar. Né? Por que o pai na estrutura familiar é importante? Né? Então, a gente, como aluno, nós vamos aprender e vamos ser capazes de refletir então, sobre a importância da paternidade, tá bom? Analisar o papel que Deus delegou ao pai, ok? Nós vamos também ser capazes de sentir responsável pela educação e pela liderança espiritual dos filhos, né? Nós vamos também ser capazes de dar bons exemplos aos filhos, ensinar os filhos a temerem e a amarem o Senhor. Nós vamos ser capazes de liderar sua família, né, a nossa família, com amor e sabedoria rumo à santidade. Tá bom? Então, a gente falou um pouquinho, o pai, né, na estrutura familiar, tá? Por que o pai é importante nessa estrutura familiar, né? A gente falou desse tema, né? A gente já tratou um pouquinho. Olha lá, nosso relacionamento com o pai terreno é uma preparação para o relacionamento com Deus Pai, né? Essa preparação é vivida no dia a dia, né? Serve como treinamento para a eternidade. Por isso,
vamos estudar, então, as características e as responsabilidades do pai. Tá? A gente passou por aí, e aí tem aí uma aplicação, né? Há em sua vida, ou em nossa vida, características do Pai Celestial, como amor, presença, graça, disciplina, cuidado. Isso é para a gente refletir. Há em nossa vida alguma dessas características? Olhando como Pai, tá? E depois a gente chegou até aqui. Características e responsabilidades bíblicas do Pai. A gente chegou nesse ponto. E aí a gente falou um pouquinho que o Pai, ele é o progenitor, né? A gente já passou por aqui, responsável por gerar os filhos, né? E responsável por refletir o Pai Celestial. Esse é o papel do Pai progenitor. Depois, nós vamos continuar aqui, então, o Pai educador. Outra característica do Pai, que é o Pai educador. Então, eu queria pedir para abrirem suas Bíblias. A gente vai primeiro em Provérbios 22, 6, tá bom? Depois, eu queria pedir para o pastor Tamar ler para a gente, lá em Deuteronômios, capítulo 6, pastor, de 1 a 9, tá bom? Ô Diego, lê para mim Provérbios 22, 6, por gentileza. Que é o primeiro, né? Peraí, Isso. Perdão, você. Instrua as crianças segundo os objetivos que você tem para ela. Ou mesmo como o passar dos anos, não se desvia dela. Nós estamos falando de pai educador, tá bom? Instrua a criança. Deuteronômio 6, de 1 a 9. Isso. São estes os mandamentos, os estatutos e os juízos que o Senhor, seu Deus, ordenou que fossem ensinados a vocês, para que vocês os cumprissem na terra em qual vão entrar e possuir. Para que durante todos os dias da sua vida, vocês, os seus filhos e os filhos dos seus filhos temam o Senhor, seu Deus, e guardem todos os seus estatutos e mandamentos que lhes ordeno, e para que seus dias sejam prolongados. Portanto, escute Israel e tenha o cuidado de cumprir estes mandamentos, para que tudo lhes corra bem e vocês muito se multipliquem na terra que mana leite e mel, como o Senhor, o Deus dos seus pais, lhes prometeu. Escute Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Portanto, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. Estas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. Você as inculcará a seus filhos, e delas falará quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. Também deve amarrá-las como sinal na sua mão, e elas lhe serão por frontal entre os olhos, e você as escreverá nos umbrais de sua casa e nas suas portas. A gente já vai tecer alguns comentários. Antes eu queria pedir para a Grace e a Camila, Grace, lê para mim, por favor, Provérbios, capítulo 13, versículo 24, e depois você vai para o 22, tá? Provérbios, capítulo 13, versículo 24. Quem se nega a castigar seu filho, não o ama. Quem o ama, não hesita em discipliná-lo. Olha só. Agora lê para mim o 22, versículo 15. Camila em Efésios, tá, Camila? 22:15. 22:15. A insensatez está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a livrará dela. Tá. Camila, por gentileza, Efésios capítulo 6, versículo 4. E vós, pais, não provoqueis a ira de vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Ok. Perceberam, então, a importância que tem
a educação e a característica de o pai ser um pai educador? Perceberam? Nos versículos que nós lemos, então Deus, lá no livro de Deuteronômio, nossa, é difícil para eu falar, Deuteronômio, é isso? Deixou então os mandamentos e ensinou que nós precisamos o quê? Inculcar nos filhos. Isso vai passando o quê? De geração em geração. Né? Então, qual é o papel do pai e qual é a importância do papel do pai nesse papel de educar, de ensinar a respeito do que Deus passou para cada um de nós lá atrás. Isso vai passando de geração em geração. Como você imagina, então, se você não faz isso e não passa isso para o seu filho, não traz esse ensino para ele? O que vai ser das futuras gerações? Percebe que o papel do pai, segundo o ensino da Bíblia, é ensinar, educar. E aí a gente passou ali pelo livro de Provérbios também, falando da questão da disciplina, do cuidado que o pai tem que ter, a admoestação para com seus filhos, ensino para com seus filhos, né? Pensando então na importância do pai e o que ele representa para a família, nós podemos entender que a primeira característica do pai é educador, é o que a gente está falando, né? Como na estrutura familiar, ele é o progenitor, e a gente falou disso semana passada, depois de forma mais participativa na vida do filho, ele é aquele que conduz o menino no caminho que ele deve andar. A gente leu em Provérbios, né, 22:6. Essa figura de educador é central nos propósitos de Deus para o pai. Olha que interessante. Vê-se isso pela descrição na Bíblia, que a Bíblia faz em Deuteronômio, que o pastor leu, né? Após Deus revelar, então, os mandamentos, ele diz assim: estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Pai, eu estou acrescentando, como pai, estarão no teu coração, pai. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa. Então, você está na sua casa, fale com o seu filho. Andando pelo caminho, está junto com ele, fale com ele. Ao deitar-se, ao levantar-se. Versos 6 e 7. De quem é esse papel, meu irmão? É da mãe? A gente está abrindo aqui para compartilhamentos. Exatamente. Assim como semana passada, vocês podem me interromper, levanta a mãozinha, tá? Traz um comentário, me ajudem. Porque a gente fica pensando assim, ó, está no coração do pai estas palavras que o Senhor ordena? Vamos lá, porque o Adilson está querendo que a gente contribua com a aula dele. Com certeza, e ajuda bastante quando vocês contribuem, né? Vamos lá, pastor. Quando Jesus estava tratando com os fariseus, falando com ele das bobagens que eles falavam, Jesus disse assim, ó, a boca fala do que o coração está cheio. Ninguém ensina o que não sabe, ninguém dá o que não tem. Então, esses provérbios contemporâneos, né? E para a gente ser um pai educador, eu preciso estudar, eu preciso ler, eu preciso saber. Para saber, para querer e tudo mais, eu preciso me debruçar, eu preciso de dedicação, eu preciso de intencionalidade. Algumas coisas acontecem naturalmente, a gente cresce naturalmente. Estava vendo hoje a Isadora, que loucura, era uma criancinha de nada, já é uma moça agora. Isso vai naturalmente, a gente precisa cuidar, zelar, e naturalmente a gente cresce. Mas a questão da questão cognitiva, o que a gente vai aprender, o que a gente quer aprender, a gente tem que buscar. E a impressão que eu tenho, a sensação que eu tenho nos nossos dias é que muita gente, inclusive dentro da igreja, não quer
estudar a Bíblia, não quer conhecer a Deus, não quer se debruçar. E aí vai ser difícil a pessoa educar se ela não sabe. Eu ouvi de uma criança que tem frequentado a igreja, ela me perguntou assim: pastor, Deus bate na gente também? Deus bate na gente também. Né? Aí eu fui conversando com ela ali sobre a questão da disciplina, né? Aparentemente não era o que acontecia na casa dela, né? Provavelmente o pai dela, a mãe dela não tem lá muito carinho, muito tato nas coisas. Não posso dizer porque eu não conheço, né? Uma criança que está frequentando aqui recentemente, criança mesmo. Então, como é que esse pai desse menino, ele vai ensinar o que ele não sabe? Ele não tem condições disso. E essa criança vai sofrer um bocado, porque ela vai estar sujeita a alguém que não tem os padrões, os valores de Cristo, no ensino, no cuidado, no tato, na disciplina. Ele não vai ter. E aí a gente vê aquilo que é resultado do pecado. O que era para ser uma disciplina vira espancamento, que não pode acontecer. Não é isso que Deus quer, né? O pessoal vai ensinar alguma coisa para o filho. Eu vi outro dia na rua, vi e ouvi. Ainda bem que alguém que estava próximo interviu, porque eu estava vendo que eu ia parar o carro para intervir, xingando a criança de tudo quanto é nome, de tudo quanto é coisa. Então assim, esse pai, ele está passando o quê? Esses pais, essas famílias, são desafios nossos na questão evangelística, missional. Nós temos que ir atrás dele. Mas o que mais me preocupa, e mais ainda, é os que estão dentro da igreja e não têm a disposição de ler a Bíblia, de estudar a Bíblia, de conhecer a Bíblia. Gente que na semana seguinte já se esqueceu do que foi pregado na semana passada. É normal da nossa memória, por isso que eu falo, a gente tem que anotar o que é importante, né? A gente vai num curso no trabalho, você anota. Na igreja a gente não tem esse hábito. Então a gente esquece. E se eu quiser rever, hoje, graças a Deus, a gente tem o YouTube, a gente tem o Face que a gente pode ver. Mas a realidade é essa, então, Adilson. O diabo está vencendo nesse sentido. Porque os que estão dentro da igreja não estão querendo, não estão com disposição, não estão com vontade. Sei lá por quê. De ler a Bíblia, de orar e de investir um tempo com o seu filho. Acabam correndo atrás de tantas coisas e o filho, a família vai ficando relegada. Isso é um grande desafio. Se a gente não quebrar esse círculo, eu não sei onde a gente vai parar. Quer dizer, eu sei onde a gente vai parar. E é interessante isso que o pastor está falando. E a gente pode refletir no contexto, só um minutinho, pastor, a gente pode refletir no contexto nosso, irmãos. E a gente também tem muitas confusões de pensar qual é o papel de um, qual é o papel de outro. Semana passada, a tia Vilma trouxe um exemplo e ela pediu para eu falar aqui com vocês a respeito desse exemplo que ela trouxe, que ela achava que era de um modo e não era. Né? Ela interferia naquilo que o pai deveria fazer, ela não deixava que o pai fizesse, ela tomava a frente, né? E a gente está aprendendo aqui, então, o papel de um e o papel de outro, segundo a Bíblia, a estrutura familiar que Deus preparou para nós. Né? Então, isso tem relevância, isso que o pastor está falando tem importância, mas como que nós, pais, vamos aprender a educar os nossos filhos nesse caminho, se nós não estamos preocupados em aprender? Se nós ouvirmos aqui, semana que vem nós esquecemos, semana que vem não, amanhã, a gente esquece o que foi ensinado. Se a gente não pega a Bíblia para ler, mas qual é o meu papel então? O que eu tenho que fazer? Deixa eu procurar. Eu não tenho essa preocupação como pai. Como eu vou ensinar isso para o meu filho? Nesse mandamento aqui que Deus deixou para o seu povo, está explícito, está expresso, que é o nosso papel inculcar. E o que é inculcar, meu irmão? Insistir,
fazer aquilo acontecer todos os dias na cabeça do seu filho. Está escrito que é o nosso papel. Nós fazemos, mas às vezes nós não sabemos disso, pastor. Só complementando um adendo a mais do que o pastor falou, Claro. e que é muito mais agravante ainda, e você acabou de falar aí o que eu ia colocar, a questão do inculcar, né? Quando você olha essa palavra, lá no original, você vai procurar o sentido dela, inculcar dá uma ideia de você abrir a cabeça e enfiar dentro. Olha só a importância que isso tem. Isso é papel do pai para com seu filho. Essa preocupação de você passar as coisas de Deus para a vida do seu filho. Você marcar na vida do seu filho isso que deveria ter marcado na tua vida, né? Aquilo que marcou a tua vida, você marcar na vida do teu filho com essa intensidade assim, né? É verdade, pastor. O senhor tocou num ponto bem interessante. A gente também vai falar um pouquinho dele, né? Essa importância, então, esse texto e isso que a gente está conversando aqui agora, revela, então, que Deus responsabilizou o pai, então, e deu ao pai essa tarefa de educar os filhos nos caminhos do Senhor, ensinando sua vontade no dia a dia, tá bom? Em todos os momentos. Isso é tão notório, tão importante, que sempre que os filhos erram, Deus cobrou os pais, se esses não cumpriam sua função. E aí eu quero dar um exemplo aqui para vocês, já, a gente vai falar lá no caso, então, de Eli e os seus filhos, tá bom? Vamos lá. Ó, Deus, na aula passada, eu comentei sobre a idade que o pai, como é pai e mãe, mas a gente está no assunto do pai agora, a importância do pai com o filho, no meu ponto de vista, a partir dos 10 anos, é a importância muito grande do pai. Eu falo, tipo, por mim. Eu, dos 8, desde 5 anos, meu pai sempre jogou bola e toda vez ele me levava. Então, isso me marcou muito, sabe? Até hoje. Aonde ele ia? É padaria, é mercado, meu pai sempre me levava, eu sempre estava no carro. Por volta dos meus 8 em diante, com meus amigos da rua, meu pai participava junto. Até no esconde-esconde, jogando bola, soltar pipa, meu pai estava sempre junto. E para mim aquilo ali era terrível, meu pai estar junto com meus amigos. Porque para mim, tipo assim, eu falo, nossa, meu pai, só meu pai aqui no meio. E para os meus amigos, eles achavam aquilo ali um máximo. Eles falavam, ô Chicão, que legal, vamos jogar bola, tudo, sabe? Para eles era o máximo. E para mim era terrível, sabe? Agora eu, como pai, eu vejo a importância de tudo isso, do pai estar nessa fase da adolescência com o filho, até o filho chegar nos 15, 16 anos, para estar um pouco mais formado, para começar a trabalhar, a comunhão junto com o pai, o crescimento junto com o pai, a importância do pai estar junto com o filho, né? Então, hoje, como eu tenho filho, eu vou tentar fazer o que meu pai passou para mim, para o meu filho, né? Mas no começo, ali na idade de 10 anos, eu achava terrível por meus amigos, só ele com o pai, né? Mas a importância do pai eu acho muito grande isso aí. Sim, Diego, eu acho assim, eu posso estar enganado e eu acho que tem gente que pode ajudar nós aí. Eu penso, e que do que você está falando, que a importância, essa importância que você está falando do pai, não é a partir dos 10, é antes, inclusive. É desde quando nasce, vamos dizer assim. Eu acho que ele está trazendo, né? Essa presença do pai, porque o filho, ele vai aprender muito com o pai através do exemplo. Né? Ele vai aprender muito com o pai através do exemplo. E aí eu tenho, assim, você estava falando, eu estava pensando aqui, eu lembro, tenho pensamentos assim, muito claros na minha cabeça de quando meu pai me levava para trabalhar no serviço dele também. Eu não sei nem quantos anos eu tinha, mas ele me levava. Né? Eu tenho uma lembrança muito forte na minha cabeça, que eu era também eu não sei quantos anos eu tinha, mas quando meu pai sofreu um acidente e estava lá com risco até de morrer, minha mãe me acordando de noite, e aí qual que era o meu pensamento? Vou ficar sem pai. Percebe? Então, a gente tem, de um jeito ou de outro, consciente ou não, criança pequenininha, ela vai ter
na cabeça dela essa importância da presença física do pai, do exemplo. Então, eu acredito que é antes até dos 10 anos, viu? Eu acredito que passou uma experiência pessoal dele. É que realmente a criança, o adolescente, fica chateado quando o pai está muito próximo em determinadas situações. Então, há um conselho, né? É que os pais resistam. Mesmo que vê que o adolescente, a criança está aborrecida, eles resistem e continuam fazendo, que lá na frente, isso vai ser valorizado, como ele está valorizando hoje. Sim. Então, é bom observar isso aí. Eu acho que assim, cada fase é uma, né? E tanto o pai quanto a mãe têm a sua importância. A gente sabe que quando são menorzinhos, eles necessitam muito da mãe, né? Mas os dois têm um papel super importante. No caso da menina, às vezes as pessoas falam assim, a mãe é mais importante, né? Mas eu penso que não, os dois, né? E um exemplo muito claro disso, o Paulinho comentou, Paulinho Cunhoca e a Sara, né? Que a Esther falou assim para ele, ô pai, quando eu crescer, com quem que eu vou ter que casar? Né? E aí o pai dela falou para ela assim, você vai ter que casar com alguém que ame muito mais a Deus do que você. E aí ela pensou e falou assim, não tem jeito, vai ter que ser o meu pai. Então, assim, qual é o exemplo, né, que os pais têm dado para as filhas também, né? Eu falo nesse sentido porque foi esse o exemplo, né? E aí o Paulinho ainda brincou com ela, filha, mas vamos pensar isso depois, né? Você só vai casar depois de 60. Olha só, percebeu a importância do exemplo? Olha o reflexo da resposta dela. Por que ela respondeu assim? Porque ela vê o pai naquele exemplo que o pai deu para ela, né? Isso que a gente está conversando aqui, os meninos também. Eu digo os meninos porque foram os primeiros, né? Felipe nasceram, eu morava num condomínio. Tinha pracinha, então a criançada toda se reunia lá na pracinha. E uma coisa que eu e a Simone fizemos desde sempre, desde que eles começaram a ter autonomia, é abrir a porta da nossa casa. Então a criançada toda ia para casa tomar água, a gente fazia uma pipoquinha, fazia uma coisa. Então, por quê? A gente trazia os filhos dos outros para perto da gente, porque a gente sabia, a gente queria ver, a gente queria que eles crescessem juntos. Muitos pais reclamavam, falavam assim, tá louco, essa criançada em casa, não sei como é que vocês aguentam, suja a casa, dá bagunça. Eu falei assim, eu pelo menos estou vendo os meus filhos estão. Fique tranquilo, porque eu cuido bem dos seus filhos também, até dava uma provocada assim, né? Agora, você sabe onde seu filho está? Então, isso é importante, esse acompanhar o filho, em todas as fases da vida. Sexta-feira, o Mateus foi conversar com um amigo, o Mateus tem 22 anos já, né? E deu 10 horas, eu mandei uma mensagem para ele, onde você está? No WhatsApp, onde você está? Né? Ele não respondeu. Deu 2 minutos, ele não respondeu. Eu fui acordar a Simone. Simone, você sabe onde o Mateus está? Onde que está? Deu 3 minutos, o Mateus me respondeu. Pai, estou aqui no MEC com um amigo dele, né? Ele tinha falado com a Simone, eu tinha vindo para a igreja, então por isso que eu não sabia, né? Mas deu 10 horas, o horário combinado, e quando ele vai ficar um pouco mais tarde, ele me manda recado para mim, para Simone. Vou ficar aqui e tal, o pessoal está aqui. Que pessoal? É o pessoal tal, é o pessoal da igreja, ou então é do trabalho lá. Então, todas as fases da vida. Sinto muito, mas você só vai dormir depois que seu filho chegar mesmo. E quando ele casa, então é um sofrimento. Meu Deus do céu. São fases, será que chegou né, em casa? né? Será que está bem? São fases, igual a Grace falou, né? As fases vão mudando, mas as preocupações, elas continuam, né? Aprendeu, é verdade. Enquanto o pastor estava falando essa questão aí de casa e tudo, né? Porque a Lara estava olhando para mim. Porque nós somos muito assim até hoje. Eu prefiro todo mundo dentro da minha casa. Pode vir, pode chamar. Pode vir, todo mundo. Por quê?
Porque eu sei quem está ali, eu estou vendo o que está. Então, nunca, desde pequenininho, mãe, posso chamar? Pode chamar. Ah, mas não tem. Não, pode vir, dorme todo mundo, não tem problema, nunca tive nenhum problema com isso. E isso é uma referência até hoje. Porque esses dias mesmo, ela conversando no trabalho, ai, mas sua mãe não liga? Não, minha mãe não liga, ela prefere que, sabe, tipo, todo mundo ali perto. Então, eu acho que isso, nem a mãe e nem o pai, sim, porque o pai também, e o pai faz questão de estar lá, cozinhando, fazendo alguma coisa, e se preocupa em levar, buscar, estar ali, sabe, tipo, o que está acontecendo. Então, isso é muito importante, e isso vai ser levado para toda a vida, toda a vida. Igual o pastor falando, sim, e em breve, em nome de Jesus, um dia, quem sabe? Mas eu fico pensando essa questão do pastor. Esses dias eu estava conversando com o Diego. O Diego fez uma pergunta para mim, não me lembro muito bem, viu, Diego? Mas você lembra da nossa conversa? E eu falei que é interessante, porque o Gustavo, ele vai fazer 20 anos. Ele trabalha, ele faz faculdade, mas ele vai comprar alguma coisa, ele fala assim, mãe, eu posso comprar? Mãe, eu posso ir em tal lugar? Mãe, eu posso. É assim, glória a Deus, eu agradeço todos os dias por isso. Por quê? Porque hoje em dia, no mundo em que a gente vive, um homem jovem de 20 anos pedir autorização para fazer qualquer coisa é algo que, tipo, né, não seria tão comum, mas que, na verdade, enquanto você está convivendo com seus pais, você ainda deve, né, respeito e obediência a eles, teria que ser o normal, né? Mas a gente vê que não é. Então, tudo isso faz a diferença. E desde muito pequenininho, eu vejo os meninos com o Rogério ia nos campeonatos, os meninos sempre muito pequenininho. Então, sempre, a questão de acompanhar o pai, de ver crescer, isso é muito importante, né? E faz toda a diferença. Eu lembro, não sei, né, tipo, faz alguns poucos anos, não sei se o Guilherme do Pastor Nilson, lembra? Ele queria andar igual o Pastor Nilson, com a pochetezinha, lembra? Era muito engraçado. Então, tipo, são coisas, referências de pai, que isso vai ser levado para toda a vida. Não só o exterior, mas tudo aquilo que se transmite e que se passa interiormente também, né? Muito bem, eu quero então, a gente vai falar um pouquinho também da outra característica, tá bom? Mas eu quero trazer aqui então esse exemplo para a gente refletir, né? Lá do profeta Eli, né? Apesar de Eli ter sido um bom sacerdote, não foi um bom pai. Podia ensinar bem ao povo, né? Mas não a seus filhos, né? A falta de educação dos seus filhos prejudicou não só seu ministério, mas todo o relacionamento do povo com Deus. A gente pode ver essa passagem lá em 1 Samuel, tá bom? Capítulo 2. Ele sabia dos males que os seus filhos praticavam, né? Mas não fez nada além de dar uma bronca. A gente sabe que os filhos dele eram mal educados, praticavam coisas horrorosas assim, no meio do povo, sendo o pai o líder, o sacerdote. Então, dava péssimos exemplos. E o que ele fazia com isso? Corrigia? Passava a mão na cabeça? Percebe a importância? Né? Ele sabia dos males que seus filhos praticavam, mas não fez nada além de dar uma bronca. Por isso, o próprio Deus sentiu a necessidade, então, de punir os filhos, o pai, né? E a gente sabe, então, as consequências disso, né? Mas outra característica que eu quero, então, aproveitar e trazer com vocês é essa, que o pai precisa ser líder, né? O pai precisa ser responsável por guiar a sua família toda à santidade, né? O pai precisa ser responsável por governar bem a sua casa, né? Governar a sua família e os seus filhos. Além dessas histórias, além das histórias bíblicas, né, em que a figura do pai é essencial, vê-se que Deus tirou do contexto familiar a estrutura para a sua igreja. A Bíblia afirma que o homem que não governa bem a sua casa, mantendo seus filhos em disciplina,
não pode cuidar da igreja de Deus. Ao pai foi dada a responsabilidade de governar. Isso quer dizer que ele deve cuidar, trazer os recursos e proteger. Fico pensando que às vezes pode acontecer de pensar muito, o pai pensar muito em algumas, como agir, talvez seja isso, né? Que fica passando para frente. Não, depois eu falo. Não, depois eu ensino. Não, depois eu corrijo. Não, depois eu vou junto. Não, depois... Então, procrastinar. Deixar para depois o que se tem que fazer agora. E, às vezes, são coisas muitíssimo importantes. Se a gente não ensinar naquela hora, a gente perdeu a oportunidade. Então, desculpem assim, o jeito, mas muitas vezes os homens têm essa facilidade de procrastinar, de deixar para fazer depois, e aí pode passar uma boa oportunidade. Verdade. Mas é DNA masculino, mas não pode servir de justificativa, né? A gente tem que aprender, né? Não, deixa eu falar, né? Quando a gente acaba no pastorado e experiência também na advocacia que eu tive, característica masculina o deixar para depois. Né? E se a gente não prestar atenção nas características, nas coisas que são pertinentes a cada sexo, a gente acaba não lutando contra aquilo que tem que lutar e melhorando aquilo que dá para melhorar, né? Isso. Então, a gente tem que entender quem nós somos, para entendendo quem nós somos, as características da gente, mudar o que tem que ser mudado e melhorar o que pode ser melhorado. Mas até, não sei se você vai entrar nisso mais tarde, Adilson, mas essa questão hoje da descaracterização do homem e da mulher. Então, não sei se você vai entrar mais tarde, eu gostaria... Se você for entrar mais tarde, eu volto mais tarde. Não, pastor, na verdade, não é especificamente nesse aspecto. Então, eu queria falar um pouquinho disso agora. Tá bom. A gente está falando muito do papel do homem e da mulher. E a gente está vivendo hoje, no Brasil, eu digo hoje já há um bom tempo atrás, né? Os mais antigos vão lembrar, por exemplo, de uma cartilha chamada Caminho Suave. Não sei quantos aqui, os mais antigos, né? Aliás... Todos aqui, né, são dessa época, né? Os jovens saíram, né? O Diego talvez não lembre, não sei. Comprou para o seu filho, né? Então, essa cartilha, ela vinha um modelo ali da letra, do A, do B. Então, a gente aprendia a escrever. Aí a educação foi mudada. Foi mudada dizendo o seguinte, resumindo, né? A criança tem que fazer no seu tempo, na hora que quiser, do jeito que quiser. A educação foi desconstruída. Ela foi desconstruída. E foi um início, não só da questão da educação, mas de tudo. Porque agora, hoje, você pode ser o que você quiser. Tem um rapaz, numa cidade aí no Canadá, que está apaixonado por uma árvore. E pediu licença jurídica tal para casar com a árvore. E pasmem, foi autorizado. Então, olha só a que ponto que chega a desconstrução que Satanás conseguiu impor no meio do mundo que a gente vive. Da estrutura familiar, né, pastor? Essa desconstrução Principalmente, que você está falando, ele começa com isso. Primeiro começa com a educação, uma coisa muito bonita, faz o que quer, na hora que quer, do jeito que quer. Conseguiu isso na educação, ele começa então a trabalhar diretamente na desconstrução do quê? Dos absolutos de Deus. Sim. Deus é Deus de absoluto, é o certo e o errado, não tem meio termo. E Satanás vem com essa ideia do meio termo. Eu gostei de uma propaganda que eu vi, propaganda não, né? Compartilharam uma notícia. Um shampoo, um frasco de shampoo,
estava a foto dele, e em cima uma frase assim: hoje eu me sinto uma maionese. Não, não é. O shampoo é uma coisa, a maionese é outra. E isso está reinando na nossa sociedade. Outro dia perguntaram quantos gêneros existem. E alguém respondeu que existem infinitos gêneros. Eu não consigo nem imaginar o que é isso. Porque gênero que eu conheço, que eu saiba aí, é o gênero humano. Nós somos Homo sapiens, né? O homem que, né, que conhece. Então, nós estamos vivendo isso. E o resultado acaba afetando essa questão da paternidade e da maternidade. Tudo pode, Certo. todo mundo pode, e acabou, né, dentro do contexto social, do mundo em que nós vivemos. Pode-se tudo, e quando pode-se tudo, não se é nada, absolutamente nada. Então, nós vivemos hoje essa loucura, né, aquele texto do Paulo lá de Romanos 1. O homem na sua se dizendo sábio, querendo ser sábio, é absolutamente tolo. Então, se a gente não insistir e não conhecer, a gente acaba caindo nisso, Adilson. Isso vem entrando dentro da igreja. Sim, verdade. Isso que o pastor falou é de muita relevância, porque é o contexto que nós vivemos, né? O que eu falei no começo, a sociedade, ela prega e está dizendo que isso é normal, né? E a estrutura familiar que nós estamos aprendendo e vendo aqui, que a palavra de Deus traz para a gente, é outra, né? Então, é o pai com o seu papel, é a mãe com o seu papel, ambos têm importância, e a palavra de Deus é o nosso manual. O que é certo, e não tem meio termo. O que é errado, né? É bem isso que o pastor falou. Então, nós vimos aí as características do pai, né? Progenitor, educador, líder. E aí vamos refletir nessa aplicação. Quais dessas características de pai, então? Segundo a Bíblia, são notórias na sua vida. Quais? Pensando nesses textos bíblicos, né, da lição, o pai caminha com o filho no processo de educá-lo para a vida e para Deus. Você tem dedicado tempo para caminhar junto ao seu filho e ensinar-lhe todas as coisas? Faça um autoexame, né? Reflita sobre seu papel de educador, de provedor e de cuidador. A Andreia quer uma pequena contribuição com... André quer falar. Foi obrigada agora, viu? Não queria, não. Deu para ver, viu, André? Não, é que eu estou achando palavras delicadas para falar sobre isso, e como eu não sou muito delicada, talvez eu não consiga. A gente está conversando aqui que talvez o espaço que os homens estão perdendo talvez seja a responsabilidade deles mesmos, porque eu fico pensando assim, por exemplo, eu não concordo com o DNA que deixa para lá. Eu acho que acaba sendo uma justificativa, porque assim, seja a forma que a gente for feito, tem uma coisa a ser cumprida, né? Uma missão, e que está sendo deixada de lado. E eu acho que aí, por exemplo, em famílias que o homem não toma as regras, aí acaba ficando um vácuo, né? Isso, acaba ficando um vácuo, e aí a família fica um pouco desestruturada, né? Nesse sentido. E sei lá, eu acho que foi o jeito mais simpático que eu achei para dizer isso, e eu acho que é uma coisa que a gente pode conversar sobre isso, até a partir dos meninos mesmo, sabe? Eu acho que a gente tende a ser misericordioso demais com a gente mesmo, né? A gente é mais duro de falar do outro, né? Mas eu faço um convite aos homens aí a se avaliar no que diz respeito à responsabilidade, sabe? Por que tem acontecido isso nas nossas famílias, né? Por que a gente vê tanta mulher em liderança? Por que a gente vê 90% da igreja de mulher? Por que
por que disso? Eu acho que é uma coisa que a gente tem que pensar. Ó, Pastor, quer o direito à vai rápido, réplica. tá? Ó, tô pedindo para ir rápido aqui para eu ir para aí, tá bom? Só para complementar o que a Andréia falou, tipo, às vezes o homem fala assim, você é muito mandona. Não, aí a gente pede. Um exemplo. Faz isso para mim, por favor? Já vou. Faz isso para mim, por favor? Já vou. Entra em contato para qualquer... não, mas... Aí a mulher vai, depois de tanto pedir, vai e faz. O que o homem usa isso? De muleta. Ela vai fazer mesmo, então eu vou falar não. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Mas eu estou na minha caixa do nada. Não, não tem caixa do nada, querido. Vai, levanta e vai fazer sua caixa funcionar. Porque fica com tudo. Exatamente. Então, essa questão tem que tomar cuidado. Por isso que a mulher toma a frente. Por quê? Porque está cansada de pedir e fica lá. Peraí. Primeira coisa, gente. Primeira coisa. Quando eu falei, depois elas não, é uma reclamação. Vocês não prestam atenção quando a gente vai falar, hein? Então vamos lá. Quando eu falei do DNA humano, é claro que é uma figura de linguagem, né? Mas é uma característica do homem, é notório. Infelizmente, o protelar é característica do homem. Não sei se isso veio do pecado, não sei de onde veio. Mas é característica e é a reclamação que eu ouço em todo o casamento, mesmo na minha casa. A Simone está aí? A Simone está aí? Não. Então, e a gente tem que, de fato, fazer essa avaliação. A gente tem que entender por quê. E aí, quando o homem, de fato, ele protela, tem coisas que não dão para ser proteladas, que tem que ser feitas. E aí, o que acaba acontecendo? A mulher vai fazer, claro, não tem como. Tem coisas que não dá para ser protelada dentro da casa. Tá vendo? É isso que eu falo, né? Então, é assim, protela e a mulher tem que ocupar. Isso é realidade. Mas percebe... Nós estamos aqui, ó, em 1, 2, 3, 4, 5, 6 homens, 7. Nós somos minoria absoluta dentro da igreja. Isso tem acontecido. É fruto do pecado, é resultado, claro que toda a deformação daquilo que Deus planejou é resultado do pecado, porque Deus planejou. Não, mas espera aí, André, deixa eu terminar de falar. É óbvio que toda deformação ela é resultado do pecado. E como nós estamos falando do homem hoje, nós estamos falando do homem. A vez de vocês vai chegar domingo que vem. É domingo que vem, Deus? Claro, prepara uns questionamentos aí para a próxima aula, pastor. Também tem isso. A mulher tem isso também, né? Ela quer falar o outro, ela manda o outro falar. Mas vamos lá. Então vamos lá. A questão do protelar é fato, é realidade. É realidade. O homem não assume. Nós vimos o testemunho de uma irmã aqui. Enquanto o homem não assumir, tem coisas que a mulher não vai deixar. Ela vai deixar a família ir para o buraco? Ela não pode, ela vai assumir. Não tem como. Então, isso é uma falha do homem? É uma falha do homem. O ser humano, o homem tem que parar e prestar atenção e se avaliar e se corrigir e tratar disso. Por quê? Porque senão vamos continuar desse jeito. A cara do Tiago está assim, ó, louco por um corte, ó. Comentário, né? Tem comentário. Então é isso. Então, se a gente não tomar esse cuidado... eu imagino que o pessoal... Vou passar para o pastor Ramon, depois eu vejo aqui nos comentários, né? que tem um comentário que até já sumiu aqui da Sara Cunhoca. Deixa eu ver se eu vejo aqui. Legal essa conversa, né, a participação de todos. Mas eu vejo uma coisa muito importante, tanto na questão do homem, quanto na questão da mulher, na questão dos filhos, que é a questão do temor do Senhor. Sim. E aí vai acontecer uma coisa muito interessante para os pais que, de repente, quer ser amigo dos seus filhos, quer levar os seus filhos, quer estar junto com os seus filhos, mas não tem o temor do Senhor. Sim.
Salmo 128 vai dizer: feliz o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Aí ele vai desfrutar mesmo da vida dos filhos, da vida da esposa. A gente precisa fazer discípulo. Esse é o nosso chamado. Deus nos chamou para fazer discípulo. E vai ter muita gente que vai dizer assim: mas, gente, eu não sei. Começa dentro da nossa casa. Os nossos filhos têm que ser os nossos discípulos. Então, assim, eu vou jogar bola com meu filho, eu vou sair com meu filho, eu vou num parque com meu filho, mas eu preciso entender que eu preciso ensinar a respeito de Deus, fazer com que gerar discípulo na vida dos meus filhos. Senão tudo que eu conviver e viver com eles, diante daquilo que Deus nos chama para ser e para viver, não vai adiantar nada se a gente não ensinar a palavra, se a gente não formar um discípulo dentro da nossa casa. Não vai adiantar nada. A gente vai desfrutar de muitas coisas boas dos ensinamentos, mas nós que somos conhecedores da palavra devemos fazer discípulo. E aí está também a questão das esposas. Realmente, Itamar matou aqui, é difícil falar depois do Itamar, mas é diferente. E talvez até a questão da sensibilidade da esposa, da mulher, de ver as coisas de um jeito que a gente não consegue ver. Mas tanto o homem como a mulher tem que viver nessa perspectiva da palavra. E aí tudo se resolve. Eu vou valorizar mais a minha esposa quando eu estiver mais perto de Jesus, mais perto de Deus. Eu vou amar mais o meu filho, vou entender o meu filho, e até aquela questão do texto lá de Efésios, quando eu estiver mais perto de Deus, para não levantar a ira no meu filho. Eu vou entender isso melhor. Dentro disso tem um monte de coisa que a gente poderia Pode fazer falar, uma... né? Mas eu vou ler aqui, porque Por favor, comentário da minha amiga Sara Cunioca, já acho que ela retirou, mas eu queria tanto que ela tivesse, que tivesse aqui, só que eu vou falar da Andréa. Eu sou pai e mãe. Tive só progenitor porque meu ex-marido nunca ajudou e não ajuda em nada. Faço o que posso para ensinar nos caminhos do Senhor, educação e tudo que ele precisar. Quem não teve um pai presente, que é o meu caso, e penso que outras pessoas, sabe bem o que a falta que faz esse pai presente, embora a mãe faça de tudo. A falta que faz é muito significativa, inclusive na confiança depois no casamento. Adilson, eu queria falar exatamente sobre isso, porque eu sei que a gente tem na igreja mulheres que são servos do Senhor e que o marido não acompanha, não se converteu. Eu sou oriundo de uma família assim, né? Minha mãe convertida, meu pai não, nunca foi. Isso não impediu da minha mãe fazer os seus filhos, a mim e meus irmãos, servos do Senhor. Todos nós somos servos do Senhor. Ela fez do jeito dela, sozinha, dando exemplo e ensinando quando precisava, puxava a orelha, falava e trazia as coisas do Senhor para nós. E nós aprendemos, independente da presença do nosso pai como servo de Deus. Então, está presente como pai, mas não como servo de Deus. Então, uma palavra para as irmãs que o marido não é crente, para elas perseverarem nisso, sim, que Deus abençoa. Sim. E muito bom, Andréa, ter comentado, né, ter trazido para a gente esse comentário, porque ela está demonstrando que ela faz, né, o papel, né?
E eu só queria, então, só um minutinho, o pastor Ramon fez um ótimo resumo para a gente, a questão do pai, né? Porque a gente sabe que o filho acaba imitando o pai, a mãe, né? O pai precisa ter a sabedoria, e a sabedoria ele precisa buscar em Deus, né? E aí, com tudo isso, ele precisa refletir o caráter de Cristo para a sua família, para o seu filho, né? Se ele reflete o caráter de Cristo, ele está dando bons exemplos, ele está ensinando, ele está educando, ele está liderando a família e ele está mostrando para o filho aquilo que Deus trouxe para a gente como mandamento lá atrás. É bem rápido. A minha história é igualzinha a do Gerson. Também a minha mãe é convertida, meu pai não, e com toda a dificuldade, com toda a luta, embora meu pai sempre presente como pai, mas não também como cristão, como líder espiritual. Peraí, rapidão aqui. A gente vai ser bem rápido, assim, é que a gente está conversando. A gente dá glória a Deus, por isso eu vou falar sobre a questão do que a gente pensa sobre as mães, né? E depois a Andréia vai comentar um pouquinho da Andréia, que são casos parecidos, mas diferentes. O que acontece? É muito bom quando uma mãe ensina o filho, luta por ele, educa no caminho do Senhor. Mas isso não pode ser romantizado, porque o caminho que ela sofreu até lá, o quão penoso foi, o quão árduo, quão duro, sabe, que só as dores que ela tem dentro, ela carregou sozinha. É bonito? Ai, é lindo. Quando chega no final. Mas e no meio do caminho? Quem caminhou com ela? Quem lutou com ela? Quem fez por ela? Então, é algo que não pode ser romantizado, mas que tem que, sim, ser ensinado pelos homens que passaram por isso, para que outras mulheres não passem por isso. Só bem rapidinho sobre a Andréia, eu acho que a gente estava conversando que é menos ruim criar sozinho do que ter o marido do lado que não participa, porque além de não ter o bom exemplo, ainda tem o mau exemplo dentro de casa. Então aí eu acho que nesse caso o criar sozinho, sei lá, posso estar pensando errado e eu mudo de opinião, mas eu acho menos ruim do que ter uma pessoa em casa que não participa. Tudo que a gente está ouvindo e falando aqui, de certa forma, tem razão. Eu quero chamar a atenção de todos nós para o seguinte sentido. A lição está trazendo para a gente qual é o papel do pai na estrutura familiar, não é verdade? Qual é o papel do pai? A gente está aprendendo aqui, está na palavra de Deus. E aí eu quero chamar a atenção o seguinte, muitas vezes nós, homens, não sabemos qual é o nosso papel. E eu estou falando do contexto da igreja total, não estou apontando ninguém, toda a igreja de Cristo. O homem não sabe qual é o seu papel de pai. Mas a gente tem que aprender qual é o papel de pai para que a gente possa auxiliar nessa estrutura, liderar a família. É isso que a lição está falando para a gente. Qual é o seu papel, pai? Você que está aí ouvindo, qual é o seu papel na estrutura familiar? Você sabe? É isso que a gente está tratando. E a gente precisa aprender e praticar, e tomar frente, e liderar, e cuidar da família, segundo a palavra de Deus. A gente vai falar um pouquinho depois do papel da mãe, como eu disse, o que a mãe precisa fazer também nessa estrutura familiar. Né? Então, a gente vai conversar um pouquinho a respeito disso, mas muito bom, viu, gente, a participação de todo mundo. Olha, deixa eu perguntar uma coisa, eu tinha um vídeo para passar aqui, muito bacana, alguns já assistiram numa aula que eu fiz aí com a Andréia, são 3 minutinhos. Vocês querem que eu passe ou a gente deixa? Por causa do horário. Posso passar? Vamos lá, Filipão, 3 minutinhos, é bem rapidinho, tá? E a gente já termina. Ok. Pai, você não sabe disso agora, mas estou te observando. Observando cada coisa que você faz. Observando como trata as pessoas,
modo como você trata a mamãe, meu irmão e a mim. O modo como vive está tendo um grande impacto em mim. Quando chegar a minha hora de escolher uma profissão e prover para minha família, a sua ética no trabalho estará em minha mente. E o tempo que você passa comigo, mesmo que fazendo algo bobo, fará com que eu me sinta mais confiante. Haverá momentos em minha vida em que lutarei com a minha integridade. E talvez eu não esteja certo do que fazer. Mas me lembrarei de como defendia aquilo que era correto, mesmo quando podia ter olhado para o outro lado. Alguma das escolhas que você está fazendo, eu também farei. E por favor, não tenha medo de me mostrar seus fracassos, de mostrar seus erros. Eu aprenderei com eles. Pai, você está me ouvindo? Eu estou observando. Observando se você realmente crê naquilo que fala sobre Deus. E eu preciso da sua ajuda para me mostrar o caminho. Um caminho que não é fácil, mas é o certo e o melhor. Eu estou te observando, Pai, todos os dias. Você está me ensinando como viver, ainda que não saiba. Irmãos, só para concluir aqui, como o pastor Tamar falou há pouco, esses tempos que vivemos são tempos de crise na família, tá? Há uma desvalorização dos papéis dentro do lar, e talvez maior ainda seja o desinteresse dos pais em compreender seu papel e a sua razão de ser na família e na sociedade. Que mediante a palavra de Deus, do estudo, nós possamos então ser melhores pais e bons ícones na história e na vida dos nossos filhos. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Eu queria pedir para a Luci, se puder, para orar para a gente encerrar. Pode ser, Luci? Pai, na verdade, nós queremos dizer para o Senhor que reconhecemos que todos nós somos frágeis. Nós reconhecemos que todos nós precisamos do Senhor para nos ensinar, como pai, como mãe, como filho. Deus, poderoso Deus, entra, ó Deus, na nossa casa, na nossa vida, na nossa família, de maneira avassaladora. Nós precisamos desesperadamente do Senhor todos os dias da nossa vida. Deus, nós queremos tanto, tanto, tanto que a nossa família seja exemplo entre os fiéis. Não a minha, a nossa, a tua família, ó Deus. Ajuda-nos como filhos amados do teu coração. Faz-nos prósperos, ó Deus. Por favor, Senhor, por favor, ajuda-nos a sermos bons pais. E uma família que ama ao Senhor e por isso outros possam aprender com a nossa família. Em nome de Jesus. Amém.